Fala aí, galera. Aqui é o Cidadão X. Galera, por circunstâncias fora do meu controle aqui, eu não estou tendo muito tempo para me dedicar aqui ao canal e minhas condições pessoais também não estão favorecendo, o processo aqui de continuidade de conteúdos. Problema de saúde, mais problemas profissionais, o que não vem muito ao caso aqui não. A gente está diante de alguns acontecimentos importantes que merecem, a nossa atenção muito mais do que eu ficar contando problemas pessoais meus aqui, num bate-papo informal. Tem coisa muito mais grave aqui pra gente estar comentando, pra gente estar dedicando o pouco tempo que a gente tem, que já é um esquema do sistema, Não deixar tempo pra você pra pensar muito, pra raciocinar, pra se informar. E eu tenho uma ideia de gravar aqui, publicar para vocês alguns conteúdos, de momento aqui, que é sobre esse movimento aí do dia 7 de setembro, organizado pelo Bolsonaro. Tem a mobilização indígena contra um projeto de lei do Bolsonaro aí também, do governo Bolsonaro, que é para acabar logo com a raça indígena do Brasil. Tem também aí a questão da privatização, que eu não esqueci, preciso falar, mas eu já disse antes, então não tem essa urgência toda, é só procurar conteúdo aí no meu canal. Tem a questão das polícias militares do Brasil, muitos deles estarem aderindo ao movimento fascista do Bolsonaro, falando em golpe, e a coisa pode se agravar um pouco mais aí no dia 7 de setembro. Tem esse movimento do gado fanático do Bolsonaro pedindo um golpe, uma intervenção com o Bolsonaro no poder para continuar com esse governo que não faz o menor sentido. É só você observar as condições de vida do brasileiro hoje, a situação econômica do país, a situação social do país, e tem gente pedindo mais, não está satisfeito com o que tem hoje e quer mais ainda. Dólar a R$7, gasolina a R$7, desemprego, inflação, e o cara quer mais, ele quer um golpe para continuar a coisa. Não faz muito sentido para mim, mas tem uma galera pedindo muito disso aí. E tem algumas declarações bizarras do Paulo Guedes, do ministro da Educação, e principalmente do Bolsonaro, como sempre, que no mesmo dia que começaram a falar aí que o filho 04 dele, o menorzinho lá, o vagabundinho mor, que não trabalha, vai morar com a mamãe numa mansão de 3,2 milhões de reais, que claramente tem suspeitas de que o dono verdadeiro seja o próprio Bolsonaro, que está utilizando um laranja ali, e a coisa pode se desenrolar para algo mais grave, para a imagem do Bolsonaro, que já está suja demais. E aí ele aproveitou para fazer fumaça, que é o que ele melhor sabe fazer, fazendo aquela declaração de feijão e fuzil, que quem quer comprar fuzil deixa comprar, não enche o saco, porque esse negócio de feijão aí e tal. Cara, eu vou fazer um conteúdo sobre isso também, como vou falar dos talibãs, e eu tenho uma dívida com vocês sobre o da Cunha, que já se filiou a um partido político, e eu sinto muito de não ter avisado isso antes para vocês, mas estava na cara que as pretensões do da Cunha eram políticas, com todo aquele seu showzinho de youtuber, digital influencer, E cara, eu fiquei pensando aqui, enquanto estava tomando banho, me preparando para dormir, para voltar e gravar alguma coisa para vocês. Geralmente quando eu volto não dá tempo de gravar e aí fica mais um dia sem conteúdo. E durante o meu banho eu fiquei pensando, em algumas coisas que eu andei lendo essa noite, a respeito do porquê que o Bolsonaro ataca tanto alguns ministros do STF. Em especial o Roberto Barroso e o Alexandre de Moraes. Percebe que o Bolsonaro ele ataca especificamente hoje esses dois ministros? Temos aí um monte de ministros, lá, inclusive tem um que ele mesmo colocou lá e já está tentando colocar mais um, o seu lacaio que estava aí como ministro da Justiça e tal, André Mendonça, que está com dificuldade para ser aprovado. Mas é curioso, galera, que de tantos ministros, muitos deles, de origem lá do governo do PT, ficou muito tempo no poder, então teve direito a escolher ou indicar muitos ministros para o STF, e mesmo assim o Bolsonaro ele mira especificamente no Barroso e no Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes que nem é de origem de indicação do PT, é de indicação do PMDB, do Temer, depois que a Lava Jato matou
né, depois do acidente que o Teori Zavascki sofreu, falecendo, abriu uma vaga e o Temer pôde indicar, né, um ministro do Supremo para ocupar a vaga do assassinado, do acidentado Teori Zavascki, e ele indicou Alexandre de Moraes. Você fica pensando, por que o Bolsonaro ele quer tanto atacar só esses dois ministros? Tem vários outros ministros que ele poderia atacar. Não é estranho, não é suspeito? A gente tem que pensar no porquê. Tá certo que o ministro, né, Barroso, que hoje, né, preside, né, o TSE, no caso, Tribunal Superior Eleitoral, né, seria um alvo natural do Bolsonaro, já que ele coloca, né, em questionamento, em dúvida, a legitimidade do processo eleitoral do Brasil. Isso faz parte de uma estratégia do Bolsonaro para tumultuar as eleições, que provavelmente ele vai perder, né, e ele quer criar um clima de dúvida, de incerteza, para gerar uma revolta popular, quem sabe, com ele na liderança, para não aceitar a decisão da sua derrota. Claro que se ele ganhar ele vai falar que foi tudo legítimo, mas caso ele perca, né, existe uma conspiração que ele já havia acusado anteriormente lá no TSE, né, para ele perder. Então tem lá fraude eleitoral, urnas, né, os ministros ali, ou o ministro Barroso, né, sendo um comunista ali para prejudicar o Bolsonaro e tal. O Bolsonaro ele tem esse desespero para dar um golpe e continuar no poder, simplesmente para não ir para a cadeia, tá? Ele mesmo já confessou isso, inclusive numa entrevista recente numa rádio aí, que o medo dele é ir para a cadeia. Você pode ver, quando a gente fala em voto eletrônico, voto impresso, passou a ser crime. Quando você fala em tratamento precoce, passou a ser crime. E o ministro Alexandre de Moraes me botou no inquérito fake news, o inquérito do fim do mundo. O inquérito sem participação do Ministério Público. O que eles querem com isso aí? Aguardar um momento para me aplicar uma sanção restritiva, quem sabe quando deixar o governo lá na frente. Isso não é um trabalho que se faça. Você não pode ficar ameaçando os outros. Não pode um ministro apenas ele ser o dono do inquérito. E ele vai para a cadeia. Ele, os filhos dele, né, algumas lideranças dele aí do gado, né, vários dos ministros dele, como Ricardo Salles, Damares, esse lixo, né, que está aí na Fundação Palmares. Vai todo mundo para a cadeia, tá? Se esse Brasil for correto e justo. E o medo dele é esse, de ir para a cadeia. Então ele tem que dar um golpe para permanecer no poder. Já disse para vocês, né, o único método, a única forma de um incompetente, burro e criminoso como o Bolsonaro, né, não ir preso e continuar na liderança de um país, não ser retirado durante o processo eleitoral ou por um processo de impeachment, é ele dar um golpe e assumir a posição de ditador. Então não tem muitas opções o Bolsonaro. Então ele ataca sim, né, o processo eleitoral brasileiro, né, para criar esse clima aí, para tentar, né, puxar um golpe. Mas lá você vê o Barroso, tá? Então é por isso que ataca o Barroso? Não exatamente só por isso. Por ele ser o presidente do TSE e o Bolsonaro acusar que vai ter fraude na eleição, né? Seja lá pelas urnas ou por uma conspiração qualquer. Na verdade, ele ataca tanto o Alexandre de Moraes como o ministro Barroso, porque o Bolsonaro sabe que esses caras podem derrubá-lo antes mesmo da eleição. O Bolsonaro pode até nem concorrer à eleição. E alguns desses processos que estão nas mãos, principalmente do Alexandre de Moraes, podem sim e vão levar o Bolsonaro à cadeia. E não vai ser cadeiazinha, né, de prisão domiciliar e tal. Não, cadeia pesada. É só você ver os crimes cometidos e as penas previstas. São vários inquéritos ali, vários processos, muitas provas, investigação aprofundada. E a coisa é grave para o Bolsonaro. Então, essa é a pegada do Bolsonaro. Ele mira esses dois ministros justamente porque esses caras podem colocá-lo na cadeia. Inclusive, no caso do Barroso, ele pode até impedir o Bolsonaro de concorrer à eleição. Então nem vai dar tempo dele armar o tal golpe. Pode ser que ele até use, né, de uma ação como essa, desfavorável a ele, de tirá-lo da eleição, como é o processo de cassação da sua chapa,
né, para criar o clima de perseguição política, conspiração, vamos para as ruas. Né? Existe um medo, né, uma certa, né, observação mais delicada por parte dos envolvidos quanto à estratégia do Bolsonaro de utilizar isso a seu favor. Tá? Mas por que ele ataca tanto? É exatamente do jeito que eu falei. Ele não ataca o Toffoli, ele não ataca, né, o Celso de Mello, ele não ataca a Rosa Weber, como ele ataca tanto o Alexandre de Moraes como o Barroso. O Alexandre de Moraes, né, eu não sei sobre o esquema dos sorteios, dos processos. O Alexandre de Moraes está à frente de alguns processos contra o Bolsonaro. Né, e eu acho que destaque é aquele processo do Bolsonaro, né, onde tem uma acusação grave dele interferir na Polícia Federal para se proteger os seus filhos, que culminou com a saída do Moro, aí teve aquela reunião. Tem evidências que digam que o Bolsonaro interferiu na Polícia Federal, e a gente sabe que isso é óbvio. Tanto que quem assumiu a Polícia Federal depois foi, né, o André Mendonça, né, na figura de ministro da Justiça, e fez o serviço tão bem feito, aparelhando tanto quanto pôde a Polícia Federal, né, que segurou várias outras investigações, e agora ele vai ser, né, recompensado com essa indicação para o STF, pelo bom serviço prestado. Mas esse processo, dessa acusação grave de interferência na PF, né, caiu por sorteio, por um acaso, nas mãos do Alexandre de Moraes. Esse processo estava engavetado aí, parado há alguns dias, e parece que o Alexandre de Moraes movimentou novamente aí. Mesmo o Bolsonaro tendo o controle da PGR com Augusto Aras, né, e sabotando todos os processos contra si próprio, se blindando, com o Augusto Aras sendo omisso, né, prevaricando, não fazendo nada, fingindo que nada aconteceu, engavetando tudo, ainda assim, né, o ministro do Supremo ele tem poder para movimentar investigações ali no inquérito. Então, tem esse processo de interferência na PF. Por sorteio também caiu nas mãos do Alexandre de Moraes, por azar do Bolsonaro, um outro inquérito ligado às fake news, que liga ao gabinete do ódio, que compartilha as provas que também podem, né, ser obtidas junto à CPMI das fake news, que o Bolsonaro fez um grande esforço para abafar, que era uma CPMI, né, uma comissão parlamentar mista de inquérito, com deputados e senadores, né, com um potencial muito grande para derrubar o governo Bolsonaro, porque ele basicamente foi construído em cima, né, de um esquema de fake news, e isso é o crime. Então tem esse potencial para abalar o governo Bolsonaro, e ele abafou muito bem a CPMI, pelo menos por momento. Só que agora veio a CPI da Covid, aí, da pandemia, e o Bolsonaro não conseguiu tomar conta dela, abafar como ele gostaria, como ele fez com a CPI. Só que as provas, né, recolhidas na CPMI das fake news, alguns depoimentos, né, e alguns apontamentos obtidos ali, né, alimentam também esse inquérito das fake news que caiu nas mãos do Alexandre de Moraes. Na verdade, não caiu exatamente nas mãos do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes forçou, né, por sua autonomia, pelo seu status, pelo seu poder, né, e por um direito garantido por Constituição, esse inquérito, né, com ele na liderança. E tem muito da acusação do Bolsonaro contra, né, o Alexandre de Moraes nesse ponto, dizendo que o Alexandre de Moraes ele é investigador, ele é acusador e ele vai julgar. Né, ele vai fazer tudo no processo. Não seria legítimo, né, como fez o próprio Moro contra o Lula, né, ajudando ali os promotores, a força-tarefa, e depois condenando em conjunto com os caras ali, né, uma grande conspiração para prejudicar ali o réu. Né, mas o Alexandre de Moraes, ele tem umas prerrogativas da sua função como ministro, né, do Supremo Tribunal Federal, né, que dá a ele esse poder. Né, porque estavam lá as provas, né, de pessoas, né, fazendo até ameaças contra ministros do STF, no caso até o próprio Alexandre de Moraes. E diante da omissão cúmplice do Augusto Aras, né, no caso o promotor do caso, que não se movimentou, que fingiu que não estava vendo nada, né, é prerrogativa de função, no caso do juiz, né, ou nesse caso específico de um ministro do Supremo, que ele possa tomar a frente, já que o promotor não fez o serviço dele. Prevaricou, se omitiu, é cúmplice do processo, é amiguinho, é do principal beneficiário suspeito.
né, desses movimentos criminosos, o Augusto Aras e Bolsonaro. Então, o Alexandre de Moraes pode, garantido pela Constituição, movimentar esse inquérito. Nada indica, como o Bolsonaro quer fazer parecer nos seus discursos, que ele mesmo vai julgar e condenar o Bolsonaro depois. Ele é só responsável pelo inquérito. Ele forçou a abertura do inquérito diante da omissão do PGR. E esse inquérito vai produzir um relatório final que será entregue de novo ao PGR, que pode ou não acusar o Bolsonaro, né, diante das provas obtidas ali. Pode ou não abrir um processo contra o Bolsonaro, que a gente sabe que não vai acontecer com a recondução do Aras agora no cargo. Pelo menos a gente acha que não. Mas não quer dizer que o Alexandre de Moraes vai investigar, vai processar e vai condenar o Bolsonaro. Ele quer fazer parecer assim para parecer um processo injusto, mas é mentira. Mesmo que o Aras aceitasse, né, o relatório produzido ali na investigação, no inquérito, né, esse processo iria para o STF, né, e aí tem uma avaliação do caso, se abre ou não um processo de impeachment, aí vai ser a Câmara que vai julgar o Bolsonaro lá na Câmara dos Deputados, depois no Senado, e aí o STF vai, né, aprovar ou não o processo inteiro ali. E mesmo assim, não é o próprio Alexandre de Moraes que vai chegar lá e vai julgar, como que eles dizem, monocraticamente, né, sozinho, exclusivamente o processo. Não. Tem vários outros ministros que vão ser chamados no plenário, né, um conjunto de todos, para ver a maioria, né, que decide por sim ou por não pela condenação do Bolsonaro. Então, eles distorcem a coisa para se parecerem vítimas, tá? Para parecer que a coisa está errada, mas está muito certa no caso. Está tão certa que o próprio PGR ali não está sabendo como arquivar mais processos contra o Bolsonaro. E o próprio também Alexandre de Moraes, acho que por sorteio, né, ele caiu também com o processo dos atos antidemocráticos por parte do Bolsonaro, que compartilha informações também, né, do processo do inquérito das fake news. É tudo envolvido, tá? E esse foi por sorteio. Caiu por azar do Bolsonaro nas mãos do Alexandre de Moraes. Então é perigoso para o Bolsonaro nesse caso. Porque esses processos dos atos antidemocráticos têm claro envolvimento e interesse, suspeito e óbvio no caso, do Bolsonaro. Ato antidemocrático é um crime de responsabilidade passível de impeachment. E estão lá as provas. Assim como também foram obtidas provas, né, para a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão, né, e aí impediria eles de continuar no poder, né, e também de concorrer nas próximas eleições, o que estragaria os planos do Bolsonaro, né, por conta também dos processos de fake news durante a sua campanha. Policiais federais do inquérito, né, com autonomia de ação, que ainda não foram aparelhados pelo Bolsonaro, descobriram ali vários CPFs de idosos e até de gente morta que foram utilizados ilegalmente, né, para criar lá a rede de robôs e aí fabricar aquela rede de fake news, ali o gadoduto, para favorecer o Bolsonaro. Né, na maioria das vezes inflando artificialmente, alguma coisa que beneficia o Bolsonaro e também prejudicando adversários seus. Essa parte é muito interessante, né? Existem as provas ali. É fácil para a Polícia Federal, com seus recursos tecnológicos, rastrear, né, os CPFs utilizados ilegalmente, né, e quem utilizou, de que forma, favorecendo quem. Então tem lá as provas, cara, além de outras provas, imagino eu, né, para caçar a chapa do Bolsonaro. E, cara, isso aí estragaria muito os planos do Bolsonaro. Ele pode tentar usar isso em seu favor, caso a sua cassação de chapa fosse aprovada, dizer que é uma conspiração contra ele e tal, né? Tem a liberdade de expressão para mentir à vontade, é isso que eles brigam muito. É interessante, né, você observar ali que ele mira exatamente esses dois ministros. O ministro que pode caçar a chapa Bolsonaro-Mourão, que é o Barroso, presidente do TSE, e essa investigação está no TSE, e um outro ministro tem 3 inquéritos pesados contra o Bolsonaro. Interferência na PF, atos antidemocráticos e CPI, né, em conjunto com o inquérito das fake news, que estão nas mãos do Alexandre de Moraes. Aí você entende por que ele ataca especificamente esses 2 ministros, e não outros qualquer. É interessante você observar que tem gente que vai questionar, mas se vocês falam que o Bolsonaro aparelhou a Polícia Federal, como que esses policiais federais, desses inquéritos, estão produzindo provas contra o Bolsonaro? Né? Pô, é evidente que o Bolsonaro aparelhou a Polícia Federal, senão já teriam muito mais provas contra ele.
O problema do Bolsonaro é que, primeiro, ele não tem cargo para comprar a lealdade de todos os policiais federais ali. E muitos policiais federais, que talvez estejam dispostos a se vender e não conseguiram uma boquinha junto com o governo federal, podem ali pegar provas para, quem sabe, chantagear o governo. Olha, se você não arrumar uma boquinha para mim, eu tenho umas provas graves contra você aqui. E aí o Bolsonaro tem que se virar para calar a boca desses policiais federais. Tudo vai de encontro a todo aquele processo de autonomia, de exercício de função de um funcionário público. Vamos deixar para lá essa questão do caráter ou da moral de alguns mercenários da Polícia Federal, como tem vários outros cargos, principalmente de polícias no Brasil. Vamos falar aqui da questão da estabilidade do funcionário público, que é o que garante que esses inquéritos vão à frente. Esses inquéritos só estão indo à frente porque tem policiais federais sérios trabalhando lá e que não foram aparelhados, não foram comprados, corrompidos pelo governo federal. Tanto que é alvo do governo federal, através de uma proposta de reforma administrativa, acabar com a estabilidade do funcionário público. Porque se acabar com a estabilidade do funcionário público, ele pode ser mandado embora a qualquer momento. E aí quem é o policial, principalmente federal, que vai investigar o cara que pode mandar ele embora? Ele não precisa mais comprar a lealdade daquele policial com cargo, com esquema. Ele pode simplesmente ameaçar, chantagear aquele policial de mandá-lo embora. Caso ele não cumpra as ordens, caso ele não entre no esquema. Pior ainda, além de mandar embora, ele pode contratar quem ele quiser. Se não tiver mais concurso público e não tiver mais estabilidade de função, ele pode mandar embora os caras que ele não gosta e abrir vagas para pessoas que ele gosta, por exemplo. Aí podem ser milicianos, podem ser youtubers mentirosos, podem ser digital influencers aí que são a favor do Bolsonaro, pode ser qualquer tipo de lixo de gente na Polícia Federal. E aí você sabe que nunca mais o patrão deles ali, o Bolsonaro, a quadrilha dele vai ser investigada. Nenhuma prova vai ser produzida contra eles. Então a gente tem que valorizar muito a estabilidade do funcionário público nesse caso, que é o que garante esses inquéritos contra o Bolsonaro. Você entendeu agora por que o Bolsonaro ataca tanto o Barroso quanto o Alexandre de Moraes? Porque ambos podem estragar os planos do Bolsonaro. Um passando a chapa, o outro com 3 inquéritos pesados que podem levar o Bolsonaro à cadeia. E aí você entende que ele não precisa atacar outros ministros, ele não quer atacar outros ministros, ele quer atacar esses 2 porque são uma ameaça direta para ele. E o caráter do Bolsonaro, que eu nem vou ficar me estendendo muito aqui para falar para vocês. Beleza? Galera, gravei esse vídeo aqui de primeira, de cabeça, nem anotações eu fiz aqui, e não sei se ficou bom como eu gostaria, e não sei quando eu vou publicar para vocês, mas valeu. Galera, faltou uma coisinha aqui no final, que parece um detalhe, sem importância, mas é muito importante sim, para você entender como funciona a estratégia do Bolsonaro nesse caso também. Eu estava editando o vídeo e no final aqui eu percebi que faltou dizer isso. É o que dá gravar vídeo de primeira aqui sem anotações. Faltou dizer para vocês que o Bolsonaro ele usa uma estratégia meio suja para manipular a percepção das pessoas, forçando esses ataques contra o Barroso e contra o Alexandre de Moraes. Ele quer forçar uma pessoalidade na situação, transformar a imagem do processo em algo pessoal e aí deslegitimar os próprios processos. O que ele está fazendo? Ele ataca o Barroso e se o Barroso responder de certa forma, utilizando a lei, ele vai dizer que é uma questão pessoal, que o Barroso está levando para o lado pessoal. Isso não pode. Faz parte de uma conspiração contra mim, coitadinho de mim, eu sou a vítima sempre. É a mesma coisa com o Alexandre de Moraes. As provas obtidas nesses vários inquéritos contra o Bolsonaro, que estão nas mãos do Alexandre de Moraes, vão causar a sua prisão, como eu disse. Então o que ele faz? Ele ataca sistematicamente o Alexandre de Moraes para dizer que o Alexandre de Moraes está só cometendo um ato de vingança contra o Bolsonaro. Isso foge aos parâmetros de uma justiça legítima e tal. Então o Barroso não pode ficar no caso, as decisões do Barroso não valem. Essa é a estratégia do Bolsonaro. Eu acho, sinceramente, que ele não é tão inteligente assim para bolar esse tipo de estratégia comportamental, para afetar a percepção das pessoas, para deslegitimar o processo. Mas ele é mau caráter suficiente para fazer isso e ele é orientado por pessoas que trabalham nesse nível
é de malandragem. Então a gente não pode simplesmente ignorar o que o Bolsonaro está fazendo. Agora sim eu acho que ficou mais completo o vídeo, beleza? Valeu!